Boa tarde. Está na altura de fazer o seminário de encerramento. E sim, este foi um dia repleto de perspectiva de género, não é? Na área das drogas. Tivemos aqui várias pessoas com depoimentos de experiência vivida, tivemos também técnicos, profissionais, enfim, investigadores. E por fim, como é que a administração pública também se envolve nesta questão das mulheres e drogas, e o GAT também. Portanto, temos aqui, ao meu lado direito, Joaquim Fonseca, da DICAD, de Lisboa, Inês Amaro, do Instituto de Segurança Social, Luís Mendão, do GAT, a Tânia, a Rita, a Fátima e a Cristina das Manas. Houve duas baixas, então temos mais manas presentes no painel. Eu não tenho aqui as vossas biografias, por my mistaken, mas então eu vou pedir que se apresentem para podermos então dar início à discussão. O que é que eu propunha? Junto das manas, na última quinta-feira, nós reunimos todas as quintas-feiras na Sirigaita, levantámos cerca de 3 prioridades que possam ser trazidas à discussão. A primeira será espaços mais seguros de consumo dirigidos a mulheres e pessoas não binárias, ou seja, salas de consumo dirigidas a mulheres e pessoas não binárias. A outra será também espaços de abrigo para mulheres em situação de vulnerabilidade e violência que consomem drogas, porque as estratégias que existem hoje em dia e as associações que trabalham na violência doméstica, sobretudo, que é a cara mais visível da violência de género, não dão respostas a mulheres que usam drogas. E a terceira, como promover o associativismo entre mulheres que usam drogas, mulheres cis e mulheres trans. Estas são as 3 prioridades que levantámos em conjunto e, posto isto, vamos dar início à discussão e se calhar começa aqui pelo Joaquim, que está aqui na minha direita. Bom, então, antes de mais, obrigado pelo convite, obrigado Joana, obrigado Malu, pela insistência. Eu habitualmente não resisto muito a aceitar estes compromissos porque eles são muito sérios e implicam sempre aprofundamento, estudo, trabalho, coisa que eu não tenho tempo para fazer porque eu ultimamente o que tenho feito mais é gerir. Sinto que isso é mais difícil de compatibilizar com o estudo. De qualquer maneira, ainda bem que aceitei, porque foi um privilégio partilhar este dia convosco. Foi, de facto, uma honra e obrigado por me concederem esta honra e por me honrarem com a vossa partilha desta mesa. Bom, eu não sei se consigo ir responder a essas questões. Tinha aqui mais algumas notas, eventualmente algumas delas muito redundantes, com o que aconteceu ao longo do dia e vou tentar não gastar mais do que 50 minutos? Não, 10, pronto. Bom, então a primeira nota que queria deixar é da importância de ter acontecido este encontro. De ter acontecido neste espaço e com este formato, com a participação das pessoas a quem se dirigirão eventualmente os serviços de que aqui hoje falamos e, portanto, isso foi muito importante. E eu, mesmo resistindo à possibilidade de não falar, não podia deixar de estar presente, porque é importante que estes encontros aconteçam e é importante que aconteçam com estes formatos e com esta dignidade que aqui tivemos hoje. Bom, e porquê é que eles são importantes? Já hoje aqui foi dito, as mulheres que usam droga sofrem 25 vezes mais violência do que as mulheres que não usam drogas. E isto só por si tem que nos obrigar a refletir e a arregaçar as mangas para a ação. 1/3 das mulheres que estão detidas, que estão presas, estão por delitos relacionados com o consumo de droga. E, portanto, outro dos factos que nos deve levar a arregaçar as mangas. De acordo com o relatório das Nações Unidas
o último do World Drug Report de 2021, as mulheres representam 1/3 das pessoas que usam drogas à escala global. Portanto, 1/3 das pessoas todas que usam drogas são mulheres. Nos Estados Unidos, em 2019, as mulheres representavam, ou 1/3 das overdoses que ocorreram no ano 2019 foram overdoses de mulheres. Já hoje aqui falámos de overdoses e da morte por overdose e do suicídio muito presente no contexto das mulheres utilizadoras de droga. E na última década, nos Estados Unidos e no Canadá, portanto na América do Norte, o número de overdoses entre as mulheres aumentou 500%. É uma coisa impressionante. E, portanto, tudo isto são indicadores de grande vulnerabilidade e que nos devem fazer chamar à ação. De acordo com o relatório que a Linda já hoje aqui mencionou, o relatório do Observatório Europeu, este último, que foi lançado no dia 8 de março de 2023, Dia da Mulher, terá sido de propósito, não tenho a certeza, mas é significativo. Na Europa, 1/4 de todas as pessoas que apresentam consumos problemáticos de drogas são mulheres. E 20% de todos os novos casos que entram em programas de tratamento são mulheres. Ainda de acordo com este relatório, as mulheres têm maior probabilidade, e aqui vou ser redundante relativamente a coisas que já dissemos aqui hoje, mas eu acho que é importante sublinhar a dimensão de vulnerabilidade a que estão sujeitas estas mulheres. Têm uma maior probabilidade de experienciar estigmatização, privação económica e menor suporte social. Na sua maioria são provenientes de famílias com consumos problemáticos de drogas ou têm companheiros utilizadores. Têm uma maior probabilidade de terem companheiros utilizadores. Depois, uma outra dimensão que já hoje aqui foi falada e que tem a ver com o facto com a maternidade, e que isso é, de alguma forma, uma oportunidade para a alteração de alguma atitude face ao consumo, mas também é um entrave para o acesso aos serviços. O facto de experienciarem, terem uma maior probabilidade de experienciarem violência física e sexual na infância. Outros estudos demonstram que as mulheres enfrentam desafios particulares relacionados com o seu uso de drogas. Os efeitos dos consumos de drogas durante a gravidez, e aqui vários exemplos: o síndrome de abstinência neonatal, o baixo peso à nascença, o parto prematuro, tudo isto está presente e emerge como uma dificuldade que as mulheres que usam drogas têm que enfrentar. A par disto, os desafios da maternidade, já falámos deles. A violência de género a que estão sujeitas, e muito mais sujeitas, já foi sublinhado também aqui, e um forte envolvimento no trabalho sexual. Estas mulheres são mulheres que sofrem um duplo estigma. Por um lado, são mulheres e, por outro lado, são utilizadoras. Ser mulher por si só não deveria significar um estigma, mas o que nós assistimos é que as mulheres utilizadoras de drogas podem ser percebidas pela sociedade como não correspondendo ao seu papel de género. A sociedade tem estereótipos aos quais tentam colar pessoas, ou que tentam colar às pessoas. E há uma expectativa, do ponto de vista social, do que deve ser o papel da mulher, e o papel da mulher não se coaduna, este estereótipo não se coaduna com mulheres consumidoras de droga. E, portanto, isto gera um estigma e uma estigmatização muito, muito maior. Nesta estigmatização está também presente muita ideia de que a mulher tem um papel na maternidade e que as drogas são um obstáculo a um bom desempenho da maternidade, tal qual a sociedade espera que ele aconteça. E, portanto,
o que é que pode ocorrer? A internalização deste estigma pode exacerbar a culpa e a vergonha, desmobilizando para a procura de tratamento. Portanto, o estigma é uma dimensão à qual temos que estar muito atentos. Joana dá-me cotoveladas porque eu estou a fingir aqui isto, mas posso começar a divergir. Bom, as mulheres, de uma forma geral, são mais vulneráveis a problemas socioeconómicos. É conhecido o maior desemprego entre mulheres quando comparado com os homens. É também conhecida a relação entre baixa empregabilidade versus número de filhos. Portanto, quanto maior for o número de filhos, menor será a capacidade de empregabilidade das mulheres, o que não acontece nos homens. E, portanto, isto é uma dimensão que está agravada nas mulheres que usam drogas. É como nas mulheres em geral, nas mulheres que usam drogas, o desemprego é mais gravoso e tende a ser mais forte quando existem filhos em presença. As mulheres que usam drogas tendem a apresentar taxas de desemprego mais elevadas e um baixo rendimento. Isto, se cruzarmos, e estamos a falar da escala europeia ou mundial, do custo dos tratamentos gera uma vulnerabilidade nestas mulheres e gera um obstáculo ao acesso a tratamentos ou a outros bens importantes. Por exemplo, o custo dos transportes para a deslocação a tratamento ou a redução de danos pode ser um obstáculo que estas mulheres têm que enfrentar, que tem que ser tido em conta. Por outro lado, estas mulheres podem estar sujeitas a um menor suporte do ponto de vista social, uma vez que têm uma maior probabilidade de serem provenientes de famílias com consumos problemáticos e ou terem companheiros ou companheiras que também eles apresentam consumos problemáticos. A existência das crianças já referi. As mulheres que entram em tratamento têm uma maior probabilidade de viverem com os seus filhos e, portanto, a ausência de estruturas que considerem serviços para crianças será uma barreira ao acesso e, portanto, é importante que os serviços tenham em conta isto. Vou acelerar. Diferentes aspectos a ter em conta por força da existência porque as mulheres, quando se diz as mulheres de uma forma genérica, acho que importa ter em conta que há subgrupos e que cada um destes subgrupos precisa de uma atenção particular. Mulheres trabalhadoras de sexo, tem sido evidenciada uma relação entre o consumo problemático de drogas e o trabalho sexual, compreende-se. Em alguns países, estima-se que entre 20% a 50% das mulheres que injetam drogas estão envolvidas de alguma forma em trabalho sexual e, portanto, deve ser objeto de atenção, até porque em muitas situações estas mulheres encontram-se diminuídas na sua capacidade de negociar a prática de sexo seguro e isto é uma vulnerabilidade à qual é preciso estar muito atento. Estas mulheres acabam por ser alvo de um triplo estigma. São mulheres, com tudo o que já vimos anteriormente, utilizadoras de drogas e trabalhadoras de sexo e, portanto, é preciso atender à necessidade de não estigmatizar, acentuar estes estigmas. Mulheres vítimas de violência de género, muitas vezes o consumo surge como estratégia para lidar com o trauma resultante do género, da violência de género. A violência acontece no âmbito do contexto do uso de drogas e o uso de substâncias para a prática de abusos sobre mulheres também é uma realidade. Mulheres em contexto prisional, e vou passar à frente porque já falamos muito sobre isso, mulheres grávidas ou mães, são subgrupos para a qual é preciso ter atenção. A gravidez e a maternidade podem ser fortes motivadores para o tratamento, mas também podem representar um obstáculo. Então, que respostas? Eu estou-me a esquecer de algum subgrupo. Mulheres LGBTQIA+. Estas mulheres podem enfrentar diversas formas de estigmatização e discriminação ou serem alvo de violência e, portanto, é preciso estarmos muito atentos a isso. Têm uma maior probabilidade de sofrerem
ansiedade, solidão e comorbilidades psiquiátricas por cursarem com o uso de drogas. Que cursam com o uso de drogas? Desculpem, porque eu não trouxe os óculos. Fica mais difícil. Podem sentir, e esta dimensão é muito importante e acho que já que hoje foi sublinhada, podem sentir manifestações de discriminação por parte de profissionais de saúde ou por parte dos outros utilizadores dos serviços. Ser mulher LGBTQI+, e há mais, consumidora de droga a aceder a serviços pode ser problemático e os profissionais devem estar atentos a esta dimensão e encontrar respostas, e já hoje aqui vimos, e o GAT é exemplo disso, o Imoraria, com o espaço que criou para acolhimento, as manas, é preciso estar atento e criar de facto ambientes. Estas mulheres em particular beneficiam de intervenções inclusivas em espaços sentidos como seguros. É muito importante que sejam sentidos como seguros e já aqui tivemos. Por último, um subgrupo que me parece muito importante, hoje aqui pouco falado, um pouco, mas não muito, mulheres migrantes ou provenientes de minorias étnicas. Estas mulheres podem enfrentar barreiras acrescidas no acesso aos serviços, a linguagem, desde logo, não é? O idioma, e serem confrontadas com propostas de abordagens terapêuticas que conflituam com as suas crenças religiosas. É importante ter atenção a isto. Algumas das mulheres migrantes podem ter sido traficadas ou terem sido expostas a guerra e violência na sua terra natal ou na rota migratória. E, portanto, são mulheres onde está presente muito o trauma. Então, que respostas, que serviços devem ser postos em marcha para dar resposta a estas problemáticas todas? A sobreposição das problemáticas requerem, obviamente, uma coordenação e uma integração entre serviços. As necessidades das mulheres devem ser tidas em conta em todas as dimensões do desenho dos serviços, na estrutura, na forma como se organiza, na sua localização, na constituição dos recursos humanos. A presença de pares, de mulheres, por exemplo, mulheres médicas, pode ser uma dimensão a ter em conta. Por força do estigma e trauma que muitas vezes estas mulheres enfrentam, os serviços devem ser acolhedores, livres de julgamento, contentores, com ambientes físico e psicologicamente seguros. Serviços de mulheres para mulheres, desenhados para as necessidades específicas, podem ter uma enorme importância para mulheres vítimas de violência na intimidade. E já hoje aqui foram falados, e eu queria sublinhar a importância desta abordagem, os cuidados informados para o trauma ou serviços com abordagens sensíveis ao trauma. São a importância de pormos em marcha este tipo de serviços. São serviços com capacidade de reconhecer os sinais e sintomas de trauma e o papel e o impacto que podem ter na vida destas mulheres, estas situações traumáticas. Devem ser serviços que procuram evitar a repetição do trauma e que restaurem os sentimentos de segurança e que promovam a autoestima. Podem ser especialmente úteis para acolher mulheres LGBTQIA+, vítimas de discriminação e isolamento social, é uma dimensão muito presente neste subgrupo, ou com problemas com a família. Ainda hoje alguém aqui dizia, na mesa anterior, que a família que tinha eram as manas. E de facto é uma dimensão que importa muito ter em conta. O isolamento social em algumas mulheres está muito presente, demasiado marcado, e é extremamente importante que se encontrem serviços que deem também resposta a esta dimensão. As intervenções com grávidas já foram hoje aqui referidas, para além do uso de drogas, devem abranger os cuidados obstétricos, ginecológicos e de parentalidade. Alguém hoje aqui também falou do trabalho que se faz na construção de competências de parentalidade. Nós, nas Taifas, com o trabalho que é feito pela equipa da materno-infantil, fazemos grupos abertos onde as mulheres que usam droga podem participar discutindo as questões da maternidade e construção da parentalidade.
No contexto provisional, programas de tratamento e troca de seringas, já hoje aqui foi sublinhada a inexistência de programas dirigidos a mulheres nas prisões. Eu lamento, eu estive envolvido há uma série de anos, já não sei, 15 talvez. Em 2007. 2007, num programa que procurava implementar a troca de seringas dentro das prisões, e lamento que não tenha sido posto em marcha. Acho que tinha sido, para homens e mulheres aqui, para todos, tinha sido uma mais-valia e, portanto, é uma dimensão à qual eu tento regressar sempre e que, enquanto cá estiver, procurarei que alguém pense nisso e acho que seria muito importante. Hoje, alguém referiu aqui uma dimensão muito importante. Na mesa anterior, no contexto prisional, uma dimensão muito interessante que era, quando eu vou em precária, perguntam-me se eu tenho casa. Tenho que dizer, portanto, se não disser, se não identificar, não há precária. Quando eu saio em liberdade, ninguém quer saber se eu tenho casa ou se tenho contexto de apoio. E, portanto, no contexto profissional, é extremamente importante que se atenda à dimensão preparação da saúde. E pronto, e calma. Já desculpem. Obrigada. E agora vou passar a palavra à Inês. Inês, eu queria que te apresentasses. Olá, muito boa tarde. Sim, já está, não está? Sim. Olá, muito boa tarde a todas e a todos. Eu sou Inês Amaro, sou assistente social e estou aqui na circunstância de, desde há 4 anos, ter assumido funções de direção do Departamento de Desenvolvimento Social do Instituto da Segurança Social, dos Serviços Centrais. Eu vou procurar não me alongar muito, porque prefiro guardar aqui algum tempo para o debate, e porque o Joaquim fez aqui um enquadramento muito enquadrador, e pelo qual eu agradeço, mas no fundo gostaria de dizer que, começar por agradecer o convite e dizer que quer pessoalmente, quer institucionalmente, é com muito gosto que aqui estou, e gostava de deixar só aqui uma nota, no fundo dizendo-vos que eu hoje efetivamente comecei o meu dia a tratar das questões da pobreza infantil. Saí desse tema e estive a tratar de algumas questões relativamente à população refugiada. Saí desse tema e estive a tratar de questões de gestão e administração. Vim para aqui e já estou aqui em contrarrelógio, porque tenho que sair daqui para ir para uma reunião para tratar de questões que têm a ver com a deficiência. E estou a dizer isto, não para me levar em boa, mas para dizer que a circunstância de estar neste departamento me obriga a ter um olhar de lente larga, não é? De banda larga sobre aquilo que é a realidade da sociedade portuguesa, aquilo que são os problemas e, de alguma forma, também percebendo aquilo que são aspectos comuns, aspectos diferenciadores, e isto ajuda-me também a ter aqui alguma reflexão que é a minha missão e é meu dever poder transformar em, pelo menos, contributos para a política pública. Neste momento, o Instituto da Segurança Social, aquilo que eram as suas atribuições do ponto de vista da intervenção no âmbito da ação social, essas atribuições foram transferidas para os municípios. E, portanto, aquilo que era uma responsabilidade da Segurança Social, o atendimento social, o acompanhamento social, neste momento não está já sobre a nossa responsabilidade, mas isto abre ou alarga o espaço de atenção que nós podemos dedicar a um trabalho que me parece muito importante e muito relevante para aquilo que hoje está aqui a ser discutido, que é o trabalho de implementar respostas sociais no terreno. E, portanto, já não é a Segurança Social, ou já não é a Segurança Social que financia exatamente o trabalho da intervenção direta, do atendimento social, do acompanhamento social, mas o Instituto da Segurança Social tem a possibilidade de pensar resposta social, de conceptualizar modelos de trabalho e de abrir financiamento para entidades como o GAT e a Moraria poderem desenvolver resposta social no terreno. E é neste âmbito também que a minha reflexão se coloca.
pensando, desde logo, que cada vez mais, estando nós em sociedades complexas, os problemas, as necessidades também se apresentam como complexas e dão nota de precisarem de uma resposta mais, exigirem mais do que aquilo que o desenho das respostas sociais que está no terreno pode dar. Nós temos, neste momento, respostas que muitas vezes estão demasiado segmentadas para populações que são rotuladas. Aquilo para que eu tenho a oportunidade de contribuir é para pensar em respostas que acolham a interseccionalidade e que percebam que as pessoas são várias coisas ao mesmo tempo e ao mesmo tempo não é o facto de usarem drogas ou de serem trabalhadoras do sexo ou de serem trans. Isso não as define enquanto pessoas. São mais do que isso. Isso é uma das suas características, mas são mais do que isso. Não é? E não podem ser olhadas. Tu agora és só a pessoa que usa drogas e já não és mais nada, já não tens sonhos, já não és mãe, já não és pai, já não tens aspirações, já não estudaste, já não queres, não és mais nada, és só a pessoa que usa drogas e portanto o único destino para ti é ir para tratamento. E agora, este discurso que eu estou a ter a partir do Instituto da Segurança Social, acreditem que é um discurso altamente disruptivo e portanto que exige também mudança de cultura, mudança de forma de estar, uma capacidade de olhar as pessoas na sua plenitude, não tendo a veleidade de introduzir aqui moralismos, de dizermos vamos aqui implementar respostas que ajudem as pessoas a portar-se bem ou a fazer aquilo que nós achamos que elas devem fazer. E, portanto, respostas, e desse ponto de vista, digamos que a abordagem e o olhar da redução de ganhos ajuda-nos por esta característica, não é? De ter aqui respostas que não sejam julgadoras, que não queiram impor um caminho às pessoas, que as ouçam e que possam ter espaço suficiente para construir caminho com as pessoas a partir daquilo que as pessoas querem e com uma verdadeira participação. Agora, este é um discurso que eu, de uma forma mais ou menos competente, consigo chegar aqui e fazer, mas que exige uma prática todos os dias que é bastante mais difícil do que este discurso. E esta prática de todos os dias é uma prática de pequenos passos, de pequenas conquistas e de ir procurando mudar o sistema. Eu tenho dito muitas vezes, nos últimos tempos, dentro do Instituto da Segurança Social, e acredito nisto, eu acho que nós estamos a entrar numa fase de ver nascer e crescer uma nova geração de políticas sociais, de política pública, e que são políticas muito mais flexíveis, muito mais singularizadas, muito mais numa lógica de encontrar, de ter resposta com mecanismos suficientemente ágeis para se ajustarem a cada perfil, e isto é muito difícil de encaixar com o sistema, vamos dizer assim, monolítico e até cristalizado como o sistema da Segurança Social. Até às vezes são coisas muito simples, a pensar como é que eu financio esta resposta. Mas a verdade é que quem está na circunstância em que eu estou, e atrevidamente vou dizer na circunstância em que, por exemplo, o Joaquim também está, tem esta missão de todos os dias. E, portanto, devia ter seguido uma carreira universitária, chateei-me tanto que abalei e fui fazer vinho, também é outra droga, na Itália, etc. E usei também drogas, e como detesto a X, as minhas drogas de eleição eram cocaína e heroína, mas injetadas nos anos 70. Nunca tinha ouvido, depois percebi que na Holanda e não sei onde havia uma gente que sabia fumar, mas no meu círculo não se sabia. Foi um enorme privilégio estar aqui, aprendi muitas coisas, houve muitas intervenções e eu gosto-me de espantar, ainda com esta idade, quando ouço e quando vejo as pessoas. As mulheres, especificamente, têm estado desde o princípio, reparem, o trabalho nas drogas, que na minha vida
começou muito cedo, digamos, a minha revelação, a minha revolução de Copérnico em relação às drogas e o fim do proibicionismo, que é outra coisa que às vezes aqui só se fala na redução de danos, mas seja não muda o sistema da política de drogas, condenamos as pessoas a uma série de desgraças constantes. Mas o que queria dizer eram, quer no caso da SIDA, quer no caso das drogas, em Portugal e no mundo ocidental, fenómenos tipicamente masculinos. Mas acho que sempre tive a intuição, e tivemos, e procuramos que nas estruturas que ajudámos a criar e a manter, que as mulheres eram uma parte essencial, verdadeiramente essencial, que havia uma história de menosprezo pelas mulheres, desde as religiões a uma série de outras coisas, que tinha milénios de existência. Eu tenho uma amiga que por acaso foi minha sogra durante algum tempo, que dizia que não queriam igualdade. Ela disse, pelo menos uns 500 anos de predominância feminina para combater os milénios de ostracização pelos homens, era necessário para pôr aqui alguma justiça. Vou-vos falar de uma coisa que é difícil de explicar, eventualmente só algumas pessoas é que poderão entender melhor o que é que são os dilemas de uma pessoa com responsabilidades muito importantes numa organização que tem 22 anos e noutra que já tem 48, parece o fascismo, que é estes mundos que nos espantam e estas pessoas que nos espantam têm enorme dificuldade em comunicar uns com os outros. E, portanto, como é que eu transformo aquilo que ouço aqui? Porque não vos posso levar muitas vezes para falar com o Sr. Ministro ou com o Sr. Deputado ou Deputada, não interessa. E tenha a vossa voz lá. É por isso que eu assumi a minha sexualidade heterodoxa, por isso que eu assumi o meu passado de uso e consumo de drogas, por isso que eu assumo publicamente que vivo com VIH e mais uma carrada de coisas, porque eu acho que isso me dá a mim um privilégio de estar a falar em nome próprio e das minhas condições e das condições de muitas pessoas. E isso, provavelmente, é uma das coisas que nós gostávamos muito que ficasse. E nesse sentido, por causa do tema que vocês aqui puseram para isto, há duas questões que eu acho que a gente tem que fazer pressão para que aconteçam. A questão da participação, como é que a gente vai estruturar o SICAD e a OIM e as outras coisas todas, no sentido de garantir uma participação efetiva das pessoas, porque estão sempre à espera quando o Ministério da Saúde me consulta para ler uma coisa de 60 páginas para dar a minha opinião, tenho à minha volta gente que está tudo a ser pago, porque são profissionais de saúde, disto, daquilo outro, e a minha organização tem que arranjar dinheiro para eu estar 2 ou 3 dias a estudar uma coisa e a pronunciar-me sobre ela. Portanto, os mecanismos da participação são absolutamente essenciais. Temos uma lei com 4 anos que não está regulamentada
que nós estávamos à espera de conseguir a regulamentação em 2024 e que agora, nesta fúria de dissoluções de assembleias, vamos ter que recomeçar o trabalho quase da capo, porque eu vivia em Itália. A segunda, e isso tem a ver também com a segurança social. Vocês não podem imaginar o inferno que tem sido o nosso trabalho com o Instituto do Emprego e da Formação Profissional. Nenhuma das descrições de trabalho que nós temos no GAT está contemplada na lista das profissões. E depois dizem, então, tem o nono ano ou não sei o quê. Tem o nono ano só pode ir para auxiliar disto ou daquilo ou de não sei o quê. Se tem o décimo segundo, então já pode fazer não sei o que mais, blá, blá, blá. Mas essa profissão não podem pôr cá, porque a gente quer um estágio, etc. Portanto, técnico comunitário de saúde não existe, técnico de mediação entre populações, etc. Não existe e, portanto, a gente tem que inventar ali umas regras e estamos sempre a perder sobre isso. Mas, além disto, de percebermos, há outra coisa que me parece absolutamente essencial e para as manas e para os manos acho que é essencial. Muitos de nós não têm, em determinado momento, condições para passar para um emprego das 9 às 5, de segunda à sexta, ou das 5, ou seja do que for. Não têm. E isso, a segurança social é absolutamente inflexível. Eu tenho alguém que vai dar uma ajuda no intendente que tem 300 euros de inserção social, ou de aba 7, ou não sei o quê. Se eu lhe pagar 100 euros, desconta-lhe os 100 euros na vez seguinte, porque está a acumular com um outro rendimento de coisa. Fica-lhes com tudo. Não é mesmo possível. E, portanto, essa flexibilidade de como é que as pessoas podem fazer um caminho com as organizações, com as suas estruturas comunitárias, etc., para a sua autonomização, independência, etc., tem que ser repensado. Isso é uma das coisas que eu acho que é absolutamente necessário repensarmos, porque, reparem, o financiamento do GAT, desculpem estar a falar muito tempo, vem da gente fazer bons serviços em grande quantidade, intensivamente, a baixo custo. Portanto, tudo que não se enquadra neste sistema de produção, portanto, estava a ver como é que posso justificar a produção das manas, etc., não é contemplado. E reparem, o Imararia, para dizer uma coisa, que é talvez o projeto, amo todos os projetos que nasceram no GAT, mas talvez o Imararia mais do que todos, e agora com as manas, porque para mim estamos ainda na mesma dimensão. O Moraria fez 10 anos no ano passado. O Moraria teve um déficit de financiamento nesses 10 anos de 600 mil euros. O trabalho para encontrar esse dinheiro, para não fechar o serviço, etc., foi verdadeiramente ciclópico. E finalmente, por isso estava a perguntar à Inês se já estava assinado. 2024 parece vir a ser o primeiro ano em que a gente consegue financiar os tais serviços de saúde, os sociais, os relacionados com a redução de riscos, espero que até um dia os da sala de consumo, etc. Mas para isso é preciso uma resistência que é quase sobre-humana. E portanto, o que vos queria dizer é, eu venho das ciências exatas,
movo-me em círculos muito diferentes uns dos outros e comunicam muito mal entre si, e às vezes entre uma ideia, um projeto, uma solução, uma política e as vossas caras de cada um e de cada uma, é muito difícil escolher, porque a gente quer ter uma influência que seja para além daquela cara e daquela pessoa que eu amo que está na minha frente, mas também queria que, em termos de equidade e de justiça, isso se pudesse multiplicar. E para terminar, espero que nós consigamos verdadeiramente continuar a dar espaço para iniciativas e acontecimentos como o das Manas e para lhes criar a possibilidade de consistência. Porque sem vocês, sem as mulheres que usam drogas e que têm todas, como disse o Joaquim, podem ter 500 vulnerabilidades, e a Inês também disse, e que nós conhecemos, trans, com VIH, de uma etnia diferente, o diabo 7, sem que quem está a desenhar uma política e quem está a implementar uma política não perceba as pessoas e não as ouça e não as torne decisivas na tomada de decisão em relação a dinheiros, etc., está mal. Depois, apesar de a gente estar em Lisboa, o GAT não é uma organização de Lisboa, mas tem uma enorme história com a cidade de Lisboa, há um problema danado que eventualmente a portaria do turismo, e eu adoro estrangeiros, tornou. É que o espaço em Lisboa ficou absolutamente proibitivo para qualquer coisa. Nós não arranjávamos um espaço para as Manas, nós não arranjamos um espaço para a sala de consumo, nós não arranjamos um espaço para o Gata Afrique, nós não arranjamos um espaço para o Zinc First, etc. Isto tem que estar nas políticas de Lisboa como uma coisa que é preciso garantir condições de existência e espaço de reunião que nos permitam trabalhar. E, portanto, espero que esteja quase a chegar a minha reforma, acho que não vai chegar, mas muitíssimo obrigado. Foi um dia... Luís, nós esperamos também que esse protocolo inclua algumas questões de género, não é? E que nos escutem, sobretudo, naquilo que pode ser um serviço para mulheres, não é? Acho que já se falou um pouco, as colegas de Moraria têm um espaço agora às sextas-feiras de manhã. As Manas reúnem à quinta na Sirigaita, mas lá está, porque a Sirigaita é uma associação super cool e nos deixa reunir e usar o espaço informalmente, etc. E nos considera parte da Assembleia também, não é? As Manas aqui do Imoraria, às sextas-feiras de manhã, também têm a porta aberta, mas no fundo a noite é um vazio. E a noite no centro de Lisboa é um vazio para todas nós que por lá passeamos. E que algumas de nós também onde dormimos, não é? E esta questão dos espaços mais seguros é uma questão que eu também gostava que as Manas dessem umas palavrinhas sobre a importância deles. Fátima, não sei se queres começar tudo e... Pode ser? Obrigada. Já que foi focado as vulnerabilidades, a exposição à violência e, como disse o Luís Mendão, cada vez é mais difícil arranjar espaço, seja ele onde for, se bem que esta situação que eu acabei de focar em relação à habitação e espaços abandonados, a maior parte das pessoas sabe pintar, tapar buracos, fazer instalações elétricas, portanto é sempre necessário algum dinheiro para materiais, mas depois depende um bocado da vontade e da boa vontade, tanto da parte das instituições como depois das pessoas que têm necessidade disso mesmo. Não sei o que é que posso focar mais, fico muito feliz com a história do protocolo assinado da Segurança Social no GAT com vista ao Housing First. Eu preciso de casa. Mas é ótimo, porque assim, isto é um país pequeno, mas já fomos
já estivemos à frente de muitas situações, até já dividimos o mundo ao meio com os espanhóis no Tratado de Tordesilhas, mas o problema é que se iniciam os movimentos e depois eles não desenvolvem, porque há sempre algo no mecanismo e na engrenagem que emperra um bocado e não é por falta de óleo. Em relação a um comentário dos sermos velhos, isso é mais uma barbaridade da sociedade, porque assim, respiramos, estamos vivos. É claro que cada idade tem as suas fases próprias, as suas coisinhas próprias, mas ter-se mais anos, ou se quiserem ser-se velhos, que eu não tenho problema nenhum com isso, traduz uma certa experiência de vida, que normalmente não é aproveitada, principalmente aqui em Portugal, porque a partir dos 35 anos já somos uns inúteis, não conseguimos arranjar trabalho, não sabemos para nada, portanto, whatever, é cada vez mais difícil. Portanto, voltando a focar o espaço seguro para reuniões, os abrigos, o empreendedorismo social, a saúde, não sei o que dizer mais. Eu acho que esta questão do empreendedorismo social está muito ligada com o que o Luís dizia, não é? Claro. De haver mais oportunidades para trabalho de pares, nomeadamente, não é? E também eu fico contente que haja agora a integração de pares em programas de habitação. Ou seja, sou a favor de que as pessoas possam poder participar ou trabalhar, decidir trabalhar, porque, não sei, eu acho que muitas de nós também decidimos trabalhar e às tantas somos recusadas de alguns trabalhos, nomeadamente porque consumimos substâncias, não é? E então, pronto, queria passar a palavra à Rita. Rita, queres ir dizer umas palavrinhas a nós? Olá, mais uma vez boa tarde. Portanto, o meu nome é Rita, eu estou a fazer parte do projeto das Manas, talvez há cerca de 9 meses, não será mais do que isso. Estou a gostar, já conheci o projeto há mais tempo, mas infelizmente a relação que eu estava a viver não me permitiu, a pessoa com quem eu estava a viver não me deixava, embora eu tivesse obviamente a opção de ir, e só realmente há cerca de 9 meses, como eu já referi, é que eu então resolvi começar a ir às reuniões e não estou nada arrependida, obviamente que não. Claro que nem sempre corre bem, ou nem sempre corre como eu desejaria, mas a maior parte das vezes é sempre produtivo, gratificante, e cada vez que estou envolvida no projeto, mais sinto que de facto fiz bem em começar a vir às reuniões. Estou numa situação de sem-abrigo, também por causa da pessoa com quem me envolvi. Fiquei desempregada pela primeira vez, e atenção que eu tenho 47 anos, já trabalho desde os 21, 22 anos, porque eu estava na faculdade e já estava a trabalhar em part-time, e só dá 1 ano e 1 mês é que fiquei sem trabalho por justa causa, portanto, consequentemente, sem qualquer rendimento, e estou a viver sem qualquer tipo de rendimento, precisamente há cerca de 1 ano e 1 mês. Não está fácil. Estou a tentar lutar para conseguir voltar a ganhar coragem para procurar emprego, porque a verdade é que, de facto, também não tenho feito muito por isso. Comecei a fazê-lo agora há cerca de 2 meses, porque tenho que realmente conseguir voltar a ter uma casa, voltar a ter um trabalho, voltar a ser mãe, porque o meu filho precisa de mim, ainda está nessa idade, e quanto mais depressa eu for para casa, menos danos vou causar no meu filho. Pronto, não sei muito mais o que é que possa dizer, é tudo aquilo que já foi referido, falta habitação, falta espaço para nós nos podermos reunir. Neste momento estamos também com dificuldade em continuar a manter este projeto devido a não termos um financiamento seguro, e é isso tudo que nós estamos aqui para pedir essa ajuda também. Tânia, eu hoje ouvi-te falar aqui sobre apoio mútuo, não sei quem é que estava a falar de alguma coisa e tu saltaste assim a palavra apoio mútuo. O que é que tu queres dizer sobre as manas? O que eu quero dizer é assim, eu estou neste grupo há pouco tempo. Está ligado? Está ligado? Não, mas eu.
Então é assim, eu sou Tânia Canelas, boa noite aos mais presentes, e é assim, o que eu tenho a dizer sobre o grupo, no qual eu estou há muito relativamente pouco tempo, mas do qual tenho uma perspectiva e um acompanhamento onde me sinto à vontade, com criatividade, onde eu me posso expressar e exprimir, demonstrar as capacidades e uma vontade de mudança. Eu falo, em geral, no contexto meu, também entre as minhas colegas, né, que também estão para fazer tudo isso. Então, recentemente, para que nós, depois, com esta mudança, o que é que eu quero dizer? O apoio mútuo. O apoio mútuo é nós, como seres humanos, como criar, seja a nível de coisas a posterior que nós queiramos e vejamos cada uma por si. Eu tenho capacidade para gerir, eu tenho capacidade para ser atriz, eu sou, enfim, outras vertentes. E cada uma por si desencaminhar e desencadear um projeto por si, mas todas juntas, todas unidas, para chegarmos mais além. Mas de momento nós estamos num sítio onde não temos quaisquer ajudas de face do exterior a entidades de maiorias que faça prevalecer e crescer este grupo, por sua vez, consiste no poder económico e habitacional, como já tivemos aqui a falar, no qual nós temos um sítio que deste momento é fixo, físico, não é? Físico, ou seja, é só precário. Porquê? Porque estamos prestes ao sítio, as questões em si monetárias e económicas estão completamente na exaustão, porque a burguesia é tanta e estas ajudas são poucas. E então está a veras complicado para nós nos mantermos lá. Acho que está para chegar. E nisso, aonde é que nós queremos chegar com isto? É pedir ajuda, é daí o apoio mútuo. Nós, entre nós, colaboramos com algo feito manual, virtual, etc, por aí fora, cada uma com as suas capacidades técnicas ou não, e devido a isso, depois, as entidades responsáveis e por a maioria, o que é que poderão ou não contribuir no caso habitacional, porque eu também sou sem-abrigo, estou há 1 ano e meio na rua, eu tenho o 12º ano, tenho 3 cadeiras de Direito, no qual também já trabalhei muito, no qual eu também já fiquei muito, ou seja, também já fui toxicodependente, também já tive causas fases más da minha vida, não é? Mas já tive muito percurso muito bom. Mas no qual, para pagar as propinas, eu fiz um descalabro, onde eu tive umas férias de 6 anos em Sires. E então, pois, as propinas não caem do céu. Eu cuido de mim desde os 12 anos. De mim. Fora do resto da família, né? Mas a posterior era de mim. Então, desde os 12 anos que eu sou independente e faço por mim e pela família. Depois tive filhos, depois isso foi alargando, foi mais para a frente, né? Eu fui trabalhando, fui criando à posterior a escolaridade, nunca a perdi, embora trabalhasse, lutasse e ajudasse a família e a mim própria. Principalmente para eu sobreviver com 12 anos no espaço noturno, porque naquela altura era em bares de alterno, aqui há 30, 40 anos atrás. Mas nessa altura não havia prostituição, havia que é a profissão mais velha do mundo, isso na rua. Mas a nível de bares de alterno não havia prostituição. Até era uma coisa muito soft e até havia casamentos e bem sucedidos. Com pessoas bastante adultas. Então, nessa altura fiz a minha vida assim, estudei.
Quando cheguei à parte do direito que eu queria tirar como jurista, não consegui, pois, então tive que ir fazer uma viagemzinha ao Brasil, onde eu fui arrecadada de 16 anos em tiros e não tive direito nem uma precária. E, como disse há pouco, frisou um dos colegas na mesa anterior, ou até mesmo nesta, que eu ouvi, que naquela fase da carreira, então, quer vais para fora, precária não tens direito, porque não tens onde ficar, não tens família, não tens alicerces, não tens conformidade com o formulado da lei, não se encontra nos parâmetros, então se não se encontra nos parâmetros, não se encontra na lei, tu ficas aqui dentro. Agora, o que é certo é que no dia 24 de 4 de 2017, a Tânia Canelas tinha que sair da briga porque era 5/6 da pena e tinham que me pôr na rua, não é? E então aí não quiseram saber, a posterior, se eu tinha ou não tinha as tais condições. Eu, entretanto, estava a ouvir há pouco, estive aqui agarrado às notas, porque eu achei que isto era tão importante que tinha que ter alguma coisa muito alinhada para dizer e, portanto, às vezes isso atrapalha um bocado e não nos permite falar de cor, do coração. E queria dar duas notas sobre uma coisa que aqui foi dita hoje, que tinha a ver, penso que foi Malu, não tenho a certeza, aquele shift da vitimização para a dimensão de recursos de direitos humanos. Sim, tenho ideia desse sublinhado. E remeter para uma coisa que a Inês dizia, nós, na administração pública, não temos que estar disponíveis, nós temos a obrigação de estar disponíveis para que cada pessoa, e há pouco alguém dizia nós somos pessoas, e é verdade, é de pessoas que estamos a falar, cada pessoa possa exercer os seus direitos em pleno direito, sem que tenha que estender a mão para ter acesso a eles. Isso é um compromisso, e há pouco eu não me apresentei, o meu nome é Joaquim Fonseca, eu sou psicólogo e trabalho para os cidadãos portugueses, porque são eles que me pagam o salário e, portanto, todos os dias me lembro disso para ver se consigo devolver à sociedade pelo menos uma parte, porque algum eu tenho que comer, não é? Tenho que comprar no supermercado, mas pelo menos devolver uma parte desse dinheiro que para muitos deles é muito transpirado e, portanto, eu tenho que estar grato também pelo esforço que as pessoas fazem para permitir que existam funcionários públicos. E espero estar à altura. Depois dizer outra coisa, neste plano do funcionário público, nós lidamos com ciclos políticos e é muito difícil, e ligando com o que dizia há pouco, é muito difícil sistematicamente percebermos que deviam existir compromissos de regime ou pactos de regime para determinadas áreas, e esta área de que aqui falamos hoje era uma delas, e que para nós são quase consensuais, que devem existir e que devem ser desenvolvidas e postas em marcha os espaços. Estava a pensar na questão, desculpem este parênteses, vocês não sei se têm noção, as hospedeiras da TAP, que voam às mais variadas horas do dia ou da noite, já vão perceber a ideia. Têm que ir voar, por exemplo, às 3, 4 da manhã e têm filhos, pegam os filhos, tiram-nos de casa em pijama e vão levá-los a um espaço que a TAP tem para deixar lá os miúdos e elas vão voar e os miúdos ficam ali entregues. Como é que porquê é que isto não existe para outras mulheres? Pronto, fechei o parênteses. Voltar, é porque foi uma coisa que me ficou aqui, porque alguém há pouco falava desta dificuldade e, de facto, é uma dificuldade que a mim me toca em particular. Eu fui durante anos o último miúdo a sair da creche, porque a minha mãe era a última que me podia ir buscar, porque tinha que trabalhar e eu ficava lá até, já não sei, às vezes até depois de jantar ou coisa qualquer assim. Portanto, é uma dimensão que me é muito cara e até porque atrapalha. Ter um filho é muito bom, eu tenho 2 filhos, ter um filho é muito bom, mas às vezes ter filhos atrapalha e a pessoa não se pode esquecer disto. E, portanto, quando estamos a falar de mulheres que têm filhos, e em muitos casos que são as únicas que se dispõem a exercer a parentalidade, porque infelizmente muitos homens põem-se ao fresco, é preciso ter atenção a esta dimensão. Fechar só a questão dos recursos humanos e da resistência aos ciclos políticos. É muito difícil pôr na agenda política pactos de regime a cada 4 anos. E em diferentes planos. No plano da Câmara de Lisboa, e tivemos o privilégio de ter
um grupo como o do Ricardo Fleitas na Câmara de Lisboa, e com quem foi possível alavancar imenso. Eles é que alavancavam, nós íamos um bocado atrás, porque era uma dinâmica tão forte, tão boa, que às vezes era só acompanhar e tentar ajudar, nem que fosse segurar no cartaz. Pronto. E de repente temos um ciclo agora de contracorrente que é preciso alavancar, e politicamente vamos ver o que é que vai acontecer ao país entretanto e tal. Pronto, é dizer isso. Não obsta que nós, enquanto funcionários públicos, portanto funcionários do público, funcionários das pessoas, da sociedade, tínhamos que manter este compromisso e este norte, e neste caso espaços mais seguros para consumo. Foi uma conquista, temos conseguido abrir as diferentes salas. Um espaço para mulheres ou um espaço com tempos e horários para mulheres, acho que poderá ser uma solução. Outreach noturno, e fiquei muito... eu vou para casa e vou para a minha casa à noite. E quando tu dizes agora, nós que estamos na cidade, e eu já tive um tempo em que estava na cidade à noite, por minha conta e risco, cedo demais, acho eu, mas pronto, são outras questões. Percebo que é isso, estar na cidade e não ter esse sítio para ir, e o sítio onde eu pertenço e onde me tratam pelo nome. Uma das coisas que me agrada mais, e calmo já, uma das coisas que me agrada mais nos serviços genericamente entendidos, restaurantes, cafés, finanças menos, é chamarem pelo nome. É dizerem, e eu, na relação com as pessoas do edifício onde trabalho, são cerca de 300, procuro saber, o que é difícil, porque eu tenho uma memória cada vez pior, procuro saber o nome das pessoas, porque gosto de tratar as pessoas pelo nome. E gosto de ser tratado pelo nome, porque isso nos devolve um sentimento de reconhecimento de que é aquela pessoa. É o Joaquim que está ali a entrar, não é o senhor que trabalha aqui. Não, eu sou o Joaquim que trabalha naquele sítio, portanto, e sei que o nome dos seguranças que estão lá à porta, e pergunto e tal. Acho que isso é muito importante e compreendo essa necessidade. E, portanto, compromisso de, onde estiver a trabalhar, tentar pugnar para que essas condições possam existir. Pronto, e desculpem por ainda não ter sido possível que essas condições existam, mas vamos continuar a trabalhar juntos. A dimensão da participação é muito importante e foi muito bom ouvir-vos hoje, ajudou-me. Eu acho que esperamos então que, havendo um espaço mais seguro e também de consumo pensado em mulheres, que haja também um espaço para os filhos, como na TAP. Porque, não sei, eu trabalhei em Barcelona, tive essa sorte, e em Reus havia um serviço para mulheres utilizadoras de drogas que tinha espaço para os filhos, porque não partiam do princípio que para as mulheres usarem drogas e utilizarem um serviço de redução de riscos, que não teriam os filhos com elas. Portanto, elas deixavam os filhos, consumiam e voltavam aos filhos. Eu não vi isto em mais sítio nenhum. Vi isto em Reus, na Catalunha, numa pequena cidade, mas acredito que existam mais sítios assim. Porque também não faz sentido pensar serviços em que se queiram incluir mulheres, mas depois não incluir todo o espectro. E nós hoje falámos de diferentes aspectos, não é? Nomeadamente esta questão nautívaga, a questão de ser mãe utilizadora de drogas, a questão de ser uma mulher que acabou de sair do sistema prisional sem nenhuma resposta, a questão de ser uma mulher trans, viver em situação de sem-abrigo e não ter acesso a hormonas. A Daniela também falou isto na passada quinta-feira, foi uma questão que não se levantou e que se poderia ter levantado, porque a espera é longa e a maior parte do pessoal compra hormonas na Candonga. Quem tem dinheiro para as comprar? E isto também é uma responsabilidade da redução de riscos, ter em conta as especificidades das pessoas trans e acelerar estes processos altamente burocráticos. Uma pessoa trans que tem que ter direito à sua identidade, não é? Tal como uma mulher que usa drogas tem que ter direito à sua identidade. E estamos aqui a falar nada mais das lutas identitárias com que nos identificamos, das barreiras que por pertencemos a estas lutas identitárias e a estas comunidades que nos atropelam, que são as tais algemas que temos, não é? E que podem ser algemas e não precisamos de estar presas, estamos presas de outra forma, e é isto eu chamo de violência institucional. Temos a sorte de ter aqui colaboradores que nos escutam e pessoas que podem fazer o enabling no sistema para que de facto novas respostas na inovação aconteçam. E que o Luís também tirou esta bala, e a Magda, que de facto temos aqui um problema maior que isto tudo, que é a proibição, não é? E a proibição, começando aí e elencando a violência de género,
geramos aqui uma guerra, que é uma guerra contra as mulheres que usamos drogas. Eu vou, pronto, isto era um pouco para encerrar os trabalhos do dia de hoje. Agradecer-te muito, estás aqui. Agradecer também. É muito fixe ver que hoje está aqui toda uma plateia para discutir temáticas relacionadas com drogas e sobretudo uma plateia comunitária. E é isso, eu acho que tem que haver espaço bastante para, eu não gosto da palavra intervenção, mas para os meios comunitários que são fios condutores para a criação de inovação. Desculpa, Joana, quebrar o protocolo, eu sou o único todo de facto e detesto isso, mas pronto. Só uma nota de uma coisa que me gratificou muito aqui hoje, que foi, e que tem a ver com o ativismo. Como sabem, eu sou um grande, acérrimo defensor da atividade cívica e do ativismo em particular nos diferentes campos da vida. E hoje constatei aqui, e vou citar, a existência de grupos como as Manas, a Somos, acaso com uma participação feminina que eu desconhecia em absoluto, peço desculpa, porque conheço o trabalho do Rui, do grupo masculino, e achei Lígia, achei fantástico e gostei imenso para já da sua apresentação, obrigado por isso, mas só para devolver e para terminar com uma perspectiva de que há movimento, e há um movimento muito bom e muito positivo. Saibamos nós ajudar a que este movimento germine. Não é? Pronto, e são muitas as... Eu fiquei surpreendido, foi muito bom. Obrigado, João. Somos muitas, efetivamente, ainda que os dados não digam. Obrigada a toda a gente que veio, faltava esta parte.